Quem já precisou contratar um advogado sabe que esse não é um serviço barato. Normalmente a conta é feita considerando o valor da causa. Até aí tudo bem. O problema é que há profissionais que exageram na hora de definir esse percentual. Por isso, o assunto, que deveria ser regulado pelo mercado, foi parar nos tribunais. Na hora de comprar ou alugar um imóvel, a maioria das pessoas prefere ter a ajuda de um corretor. Ele procura saber quais são as características do imóvel que o cliente quer, o perfil, de maneira geral. O valor cobrado por essa assessoria é calculado a partir do preço do imóvel. Por exemplo, se um apartamento for vendido por R$100 mil, o corretor deve receber R$5 mil em honorários. Esse seria o piso, ou seja, um percentual mínimo. 5% é o que está previsto na tabela do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Já o percentual máximo... O percentual máximo não existe. Se um profissional cobrar, por exemplo, 20% para vender um imóvel, está tudo legal, não tem nada errado. Só que ele vai se queimar, ele está fadado a sair fora do mercado. Patrícia é de outra área, trabalha no ramo de imóveis como representante comercial. Ela faz a ponte entre fábricas e lojas. A missão dela é vender camas, sofás e cadeiras. E o sistema de pagamento também é na base da comissão. Há negociações onde a gente consegue 7%, 8%, vai depender do produto, da marca, da fábrica. Nos dois casos, mesmo com a negociação liberada, é quase impossível pensar numa comissão que atinja 20% ou 30% sobre o valor da venda. Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Já na área jurídica, a história é bem diferente. Os honorários pagos a advogados normalmente ultrapassam 20% do valor da causa. Tudo depende do tipo de ação, do valor econômico da causa, da relevância daquele caso para o advogado, se aquilo vai despender muito tempo dele. Então não existe um valor fixo. Há quase 3 anos, o Via Legal mostrou o abuso de um grupo de 12 advogados que atuava no interior de Pernambuco. Quem contratava o serviço era obrigado a pagar de 50% até 100% em honorários. As vítimas eram pessoas carentes que precisavam recorrer à justiça para receber benefícios previdenciários, como a aposentadoria rural. Na época, o Ministério Público denunciou a prática e o caso foi julgado na Justiça Federal. O Código do Processo Civil diz que o valor dos honorários pode variar entre 10% e 20%. Mas esse percentual também pode ser definido pela OAB com base no Estatuto da Advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Pernambuco votou uma resolução estabelecendo o referencial de honorários de 30% para as causas previdenciárias. A intenção da OAB ao fixar esse percentual era justamente coibir abusos, mas a Justiça Federal definiu um teto ainda menor para essa cobrança. Uma sentença de primeira instância determinou que os honorários do advogado não podem ultrapassar 20% do valor a ser recebido pelo cliente. A decisão, que vale apenas para ações previdenciárias, teve como base o Código de Defesa do Consumidor. É necessário observar nos contratos de prestação de serviço, assim como nos contratos de honorários, no caso dos advogados, se não há cláusulas abusivas, se os percentuais cobrados eles são razoáveis para aquele trabalho que será prestado. A entidade que representa os advogados do Brasil defende que o teto para a cobrança de honorários deve ser de 30%, conforme resolução interna, e não de 20%, como determinou a Justiça Federal. Se não houver o cumprimento dessas resoluções, o passo seguinte é a OAB de Pernambuco mover um pedido de providências perante o Conselho Nacional de Justiça para que o CNJ determine o cumprimento dessa resolução. Enquanto o impasse continua nos tribunais, ao consumidor resta ficar atento e, se for o caso, reclamar da comissão ou dos honorários. Ficar calado pode custar muito caro. Se houver um abuso realmente em relação aos honorários, se aquele honorário for exorbitante, ela pode inclusive entrar com representação no Conselho de Ética da OAB e entrar judicialmente também, se ela se sentir lesada.